meus amigos, nosso objetivo que é utilizar o inversor de frequência, não é isso? Utilizar o inversor de frequência para que a gente possa fazer esse acionamento. Utilizar o inversor de frequência para que a gente possa fazer esse tipo de acionamento. Então, antes da gente utilizar o inversor de frequência, o que foi que eu disse para vocês? Você sempre tem que pensar, já tem grupos e áudios, inclusive lá no Telegram, se você ainda não entrou, sugiro que entre. A gente já mandei inclusive um áudio para vocês lá no Telegram dizendo o seguinte, ó, sempre quando a gente vai pensar numa solução, sempre quando eu penso numa solução, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Pensar do mais simples. Então, por que eu vou utilizar o inversor de frequência? Então, existe uma série de vantagens e uma série de desvantagens. Sempre você vai ter que analisar assim. E não é que você tem que escrever, fazer uma redação, não. Com o tempo de aplicação, com o tempo, com muito tempo que você tem de chão de fábrica, não muito, né? Mas com um certo tempo de chão de fábrica, até mesmo depois de você assistir as nossas lives ou consumir nossos conteúdos que a gente está distribuindo para vocês aí, já estão careca de saber de quais são aí, por exemplo, as vantagens de uma aplicação com inversor de frequência. Isso já está tão implantado na tua cabeça que você já tira isso de letra. Por exemplo, qual seria aí uma vantagem de utilizar, por exemplo, inversor de frequência para essas aplicações? Primeiro, eliminação dos impactos elétricos na rede. Ora, se, por exemplo, eu não estou partindo meu motor direto, você já viu lá que a corrente de pico na ordem de 7, 8 vezes, então você tem menos impactos aí na sua rede elétrica, tá certo? Problemas diversos que a gente já tratou nas nossas lives passadas, entendido? Ora, eliminação de impactos mecânicos, isso aí também tranquilo. O inversor de frequência ele consegue partir o motor em rampa, tá certo? Então essa partida do motor em rampa faz com que essas engrenagens elas não sofram impactos mecânicos. Isso também já está explicado inúmeras vezes nas nossas lives e nossos conteúdos que a gente já passou para vocês aí. Se você ainda não viu, tem lá vários vídeos aí que a gente pode, que depois da live, você consome e vê direitinho aí, tá certo? Outra coisa, ó, economia de energia. Por que economia de energia? Economia de energia porque é o seguinte, ó, como o inversor faz uma espécie de modulação aí da potência. Por quê? Porque como ele vai acionando a carga da medida da necessidade, então você consegue otimizar aí esse consumo energético, porque desde o princípio do acionamento, o inversor consegue manter o conjugado dele constante, ou o mais próximo possível do conjugado constante, devido àquela relação que a gente falou de tensão-frequência. Então, meus amigos, não tenho aqueles problemas lá que, inclusive o Jada já mencionou nas lives dele, né, de ter subutilização da potência do motor com um sistema de engrenagens, por exemplo. Então, se eu utilizo aí redutores, eu posso estar utilizando um motor muito grande para uma aplicação bem menor. Então, o inversor de frequência consegue otimizar a relação aí de potência e aí consegue, inclusive, economizar energia. A flexibilidade, por que flexibilidade, meus amigos? Porque com o inversor de frequência, eu consigo alterar parâmetros de frenagem, por exemplo, quanto tempo ele vai levar para fazer a aceleração, qual é o tempo, a velocidade, eu consigo fazer ligação integração com CLP, consigo fazer integração com redes industriais. Tudo isso a gente vai trabalhar com vocês futuramente nas nossas próximas lives. Então a gente está preparando vocês para que a gente possa chegar num momento em que a gente pode fazer toda essa parametrização, trabalhar com o inversor numa rede Modbus, com protocolo Modbus, com um padrão RS485, fazer essas ligações tudinho aqui e a gente conseguir aí fazer uma automação mais robusta, com controles mais sofisticados, inclusive. E isso só é possível, meus amigos, com uma automação com inversor de frequência, tá certo? E aí eu tenho padronização, tenho um conforto do acionamento e etc. Várias outras qualidades que a gente pode enumerar aqui, outras vantagens que a gente pode
pode enumerar aqui. Inclusive, conforto é muito importante, porque, meus amigos, tanto no conforto, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um elevador, né? Então o elevador é muito mais confortável, essas desacelerações mais controladas, feitas com inversor de frequência, do que feito com sistemas de engrenagem, por exemplo, né? Então isso aumenta a qualidade do teu acionamento. Então tudo isso são as vantagens que você pode apontar da utilização aí de inversor de frequência para sistemas de movimentação de carga, tá bom, meus amigos? Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores. O que é que pode ter de desvantagem? Desvantagem primeiro é o custo, tá certo? Então qual o custo do inversor de frequência? Custo ligeiramente alto, né? Então, mas será que o custo alto se paga por todas essas vantagens aqui? Então, tudo isso você tem que fazer aí a sua análise. Foi isso que eu mandei para vocês lá no áudio. Quando eu falei do áudio para vocês, o que é que acontece? Lá, vocês precisavam saber o quê? Sempre pesar os prós e os contras para poder saber selecionar de uma maneira correta, tá certo? Então, outra desvantagem é a parametrização. Nem sempre a parametrização é um problema para todo mundo, né? O pessoal consegue fazer a parametrização com facilidade, olhando para o manual e tudo. Mas para algumas pessoas, o fato de ter que seguir uma sequência de 20, 15, 30, 40 parâmetros já é uma tarefa árdua, entendi? Então isso pode limitar a aplicação em alguns pontos, tá certo, pessoal? E outra desvantagem é que para esse tipo de aplicação, às vezes a gente necessita de fazer um sobredimensionamento, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, meus amigos, olha só, existem tanto essas vantagens quanto essas desvantagens que eu recomendo que você sempre pondere e pese os prós e os contras antes de optar por fazer a utilização do inversor de frequência. Tá certo, meus amigos? Vamos para frente?